Hoje eu tenho aqui um dos personagens mais importantes na Bíblia Sagrada e eu quero estudar um pouco sobre a vida dele e apresentar alguns pontos fortes. A intenção deste vídeo é apresentar este conhecimento porque é importantíssimo. Já de primeira mão eu quero dizer que existe três grandes pilares na minha visão teológica sobre a questão da criação da nação de Israel. E muita gente ainda não compreendeu que Deus deu origem a esta nação para abençoar todos os povos. A intenção de Deus no começo não era a exclusividade de uma nação, mas era escolher uma nação exclusiva para um propósito, para um objetivo. E qual era esse? Abençoar todas as famílias da terra. Então, todas as vezes que a gente olhar para a nação de Israel, a gente tem que ter em mente o seguinte: esta é a nação que Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra. E como eu disse, esta nação ela está sustentada em três grandes pináculos, três grandes colunas, três grandes pilares. Todas as vezes que nós encontramos a menção desses três pilares, nós vamos encontrar eles em conjunto. Eles têm um nome: Abraão, Isaque e Jacó. Todas as vezes que Deus vai se referir a alguém posterior a Jacó, ele se refere: sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, eu quero começar aqui falando um pouco sobre a história de Jacó e destacar algumas coisas importantíssimas. Primeiro, Jacó é filho de Isaque e Isaque é filho de Abraão. Tinha Abraão a idade de 75 anos quando Deus o chamou em uma região remota, distante da terra para onde Deus pretendia levá-lo. E o Senhor chamou Abrão, porque nessa época ele se chamava por esse nome, e o Senhor lhe fez a seguinte promessa: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, do meio dos seus conhecidos, deixa tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim, debaixo dessa promessa, partiu Abrão, mas partiu sem saber para onde ia. Ele habitou na terra da promessa. Nessa época a terra estava habitada por muitos povos, como os cananeus, gigazeus, os heveus, os filisteus e outros povos daquela época. Mas o Senhor havia prometido de dar toda aquela terra em herança a Israel. Mas como Israel não existia, Deus precisava formar esta nação. Gente, isso aqui é incrível. Como eu disse, o propósito de Deus era criar uma nação, através dessa nação abençoar todos os povos do mundo, todas as famílias da terra, porque por várias vezes, quando Deus apareceu a Abraão, ele disse: por meio de você e por meio dos seus descendentes, abençoarei todas as famílias da terra. Quando Deus apareceu a Isaque, filho de Abraão, ele disse: por meio de você e por meio dos teus descendentes, abençoarei todas as famílias da terra. E Jacó, filho de Isaque, irmão de Esaú, filho de Rebeca, um certo dia chegou para o seu pai vestido com umas peles de ovelha, passando-se por seu irmão, acabou recebendo a bênção que era de Esaú. Porém, tem um detalhe. Em uma história passada, Esaú tinha chegado do campo e tinha vendido o direito de ser o primogênito para Jacó. Só que ele tinha intenção apenas de receber o pagamento e depois
ficar com a primogenitura. Jacó, muito esperto, disse: meu irmão não vai me enganar. Ele me vendeu o direito de ser o primogênito, por isso ele passou-se por seu irmão. Chegou até Isaque e disse: sou Esaú, me abençoa. Assim Isaque abençoou a Jacó, pensando que era Esaú seu filho. Muito bem, depois que essa história foi descoberta, a Bíblia diz que Isaque ficou sabendo que já tinha abençoado a seu filho menor, que era Jacó. E quando Esaú disse: meu pai, me abençoa, ele disse: infelizmente, tudo que eu tinha de bênção já lancei sobre seu irmão, portanto, será abençoado. Aquilo causou uma ira muito grande em Esaú. Ele sentiu-se enganado, embora ele quisesse enganar a seu irmão. Partiu dali então Jacó, porque ficou insustentável a sua permanência, e partindo em direção de Padã Arã, aonde ele tinha parentes, no caminho aconteceu que Jacó deitou-se. E quando Jacó deitou-se cansado, ele tomou uma pedra que havia naquele lugar e a fez como travesseiro. Assim que Jacó adormeceu, ele viu o céu se abrirem. Uma porta foi estabelecida no céu e uma escada veio sendo construída dos céus até a terra. Ele viu que os anjos, seres celestiais, desciam e subiam por aquela escada, pois a escada dava acesso até onde ele estava deitado. Depois os anjos se retiraram e uma pessoa parecida com um ser humano apareceu na porta nos céus e ouviu-se então uma voz que dizia: Jacó, eu sou o Deus de teu avô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, e a terra em que você está deitado eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Jacó despertou e, pensando em tudo aquilo, tomou uma decisão. Ele disse consigo: se Deus me der comida para comer, vestes para vestir, e se o Senhor me proteger nesta viagem que faço, se o Senhor for comigo e um dia me trouxer em paz e muito abençoado, o Senhor sempre será o meu Deus. De tudo que ele me der, eu vou dar a ele a 10ª parte, e o Senhor será honrado neste lugar aonde eu estou. Aí ele tomou uma pedra, derramou azeite sobre ela e colocou ali uma pedra fundamental, dizendo que um dia construiria ali um lugar de adoração ao Senhor. Assim partiu Jacó, debaixo da bênção de Deus, depois de 20 anos trabalhando junto com o seu sogro. Ele volta agora com a sua família e vai àquele mesmo lugar aonde ele fez esse voto. E sabe o que ele faz? Ele faz algo incrível. Quando ele chega lá, ele lembra do voto que ele havia feito. Então ele mesmo diz: há 20 anos atrás, eu atravessava estas terras apenas com uma vara na mão. Hoje volto muito rico, muito abençoado. Tenho servos e servas, gado de todas as espécies. Tenho muito ouro e muita prata. O Senhor me abençoou como ele havia dito. O Senhor fez comigo como ele havia prometido. Me trouxe em paz e com segurança. Assim, naquela noite, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. E a partir desse homem, toda a nação de Israel foi chamada por esse nome. É por isso que nós temos hoje o povo de Israel. O povo que descendeu desses 3 grandes homens que eu disse aqui. Então, vale muito a pena a gente acreditar nas promessas que Deus nos faz e agradecer muito, porque Deus preparou toda essa bênção para as nossas vidas através de Abraão, de Isaque e também de Jacó.
Muito obrigado por compartilhar.